Meus irmãos, é com muita alegria que nós damos as boas-vindas a todos quantos já estão presentes nesse santuário. Queremos saudar também aqueles que nos acompanham à distância. Temos sempre o privilégio de ter muitos a nos acompanhar através do rádio ou através da internet, e nós também nos alegramos em recebê-los para cultuar ao Senhor. Há sempre irmãos nossos, muitas vezes que estão distantes, no meu caso da irmã Priscila Feitosa, sempre ali em Boston, acompanhando os cultos da igreja, outros irmãos nossos espalhados pelo mundo, mas que estão sempre conectados com a sua igreja, acompanhando este culto. Nós queremos saudá-los a todos e queremos dizer da alegria de estar juntos nesse primeiro domingo de outubro, inclusive num culto que para nós é sempre significativo, porque é o culto de celebração da ceia do Senhor. Nós queremos, nesse momento inicial do culto, lembrar algumas comunicações, trazer alguns avisos, inicialmente falando do que aconteceu. Tivemos uma semana e um final de semana de muita coisa acontecendo, só para citar algumas delas. Ontem o nosso coro jovem estava em Caruaru, na primeira igreja batista de Caruaru, apresentando juntamente com o coro daquela igreja o musical Experiência com Deus. Os irmãos certamente se lembram que quando o musical foi apresentado aqui em nossa igreja, nós contamos com a participação do coro daquela igreja, da primeira de Caruaru, que esteve aqui participando juntamente com o coro jovem. Ontem foi o momento da retribuição. O coro esteve ali em Caruaru, um belo grupo esteve ali representando bem a nossa igreja naquela apresentação. Nós parabenizamos aos irmãos pela iniciativa, pelo trabalho ali realizado, e é muito bom receber boas notícias sobre aquele trabalho. Também ontem aconteceu, começando pela manhã até o meio da tarde, o 4º encontro da terceira idade. Que lindo encontro! Um grupo muito bonito, muitas atividades, uma programação muito rica, uma participação de muita gente, eleitos aí, reis, rainha, princesas, príncipes da terceira idade, um grupo muito bonito e de muita animação. Então os irmãos não imaginam. Eu quero deixar um registro especial aqui de gratidão à irmã Marquise e a toda a sua equipe pelo trabalho realizado durante o dia de ontem. Ainda tenho ouvido das repercussões dos resultados daquele trabalho, quero parabenizar. Tenho mencionado que aqui em nossa igreja a terceira idade se apresenta com duas características muito claras. Uma delas é a longevidade, né? O pessoal vai longe. E a outra é a disposição e a animação do grupo. E mostraram isso de forma muito clara e patente na programação durante o dia de ontem. Também ontem vivemos um momento histórico, um momento marcante. Ontem à tarde aconteceu o concílio de organização da Igreja Batista da Jaqueira, a mais nova filha da Capunga, a filha caçula, organizada ontem à noite com 62 membros. Um lindo grupo. Tivemos à tarde todo o processo burocrático e formal de organização, concílio de exame, organização da nova igreja, depois a aprovação de estatutos e de filiação às convenções brasileira e estadual, também a associação. Também tivemos a aprovação do novo estatuto e eleição e posse da primeira diretoria daquela igreja. Então foi uma grande celebração, e à noite, num culto de gratidão a Deus, nós pudemos louvar ao Senhor por essa grande vitória. Num belíssimo sermão, o pastor Marcelo Ximenes, pastor da Igreja Batista da Jaqueira, falou desse momento vivido por nós em que sonhos se tornaram realidade, mas sonhos cujo propósito maior de Deus é abençoar outras vidas. Então estamos muito felizes como Igreja Batista da Capunga por esta vitória, por esse momento histórico, e estamos aí nos preparando para a organização de novas igrejas. Provavelmente a próxima a ser organizada formalmente como igreja será a nossa congregação em Porto de Galinhas. Já estamos começando a planejar isso, e outras congregações também estão caminhando nessa mesma direção. Queremos lembrar também algumas atividades por ocorrer esta semana e nas próximas semanas. Lembramos, por exemplo, que no próximo sábado é dia da reunião do Grupo Somos Um, reunião mensal do Grupo Somos Um, no próximo sábado à tarde. Os irmãos devem estar atentos quanto a isso. O grupo que também está promovendo
Para a última quarta-feira desse mês de outubro, dia 30, mais um bazar missionário. Os irmãos já podem cooperar com o bazar, trazendo doações para o Grupo Somos Um. O Grupo Somos Um também está se preparando para o seu acampamento, que acontecerá na segunda semana de novembro, e os irmãos também os inscritos já devem se preparar para isso. O encontro anual de casais acontece já no próximo final de semana, 18 a 20, ali na Paraíba, e os irmãos que já fizeram sua inscrição devem procurar os irmãos Moisés e Luciene para algumas informações importantes. Os que não fizeram sua inscrição devem providenciá-la o mais rápido possível. Não há mais tempo a perder, é preciso definir o número de casais que irão participar do encontro. Os irmãos devem procurá-los o mais rápido possível. Também acontece em novembro, só que na primeira semana, o acampamento dos surdos. E na terceira semana de outubro, conforme consta em nosso boletim, nós teremos aqui em nossa igreja mais uma edição da Conferência Anual da Edições Vida Nova. Tem acontecido sempre aqui na igreja, aberto à participação de membros da igreja, e os irmãos devem também participar, aproveitando esta oportunidade que é sempre rica de estudo, de aprofundamento em nossos conhecimentos. No próximo sábado, dia 12 de outubro, é dia da criança. Então, por isso nós teremos uma programação especial. Dessa vez, a homenagem às crianças acontecerá em Capungópolis. Então, aqui atenção especial para os pais. Algumas informações importantes. Primeiro, que a proposta é que os pais levem seus filhos a Capungópolis. Queremos que os pais também se envolvam nessa programação. Segundo, que lá haverá uma espécie de piquenique, os irmãos podem levar seus lanches. A cantina também estará funcionando, para os que preferirem usar a cantina. Mas é interessante que a família aproveite esse momento junto ali. E pedimos aos irmãos que, para efeito de planejamento, façam a sua inscrição. Então, procurem a equipe da nossa ministra de Educação Cristã, da professora França Cléia, procurem a equipe ou a secretaria da igreja, informe o seu desejo de participar no próximo sábado, faça a sua inscrição, para que assim possamos coordenar melhor esta programação do próximo sábado, comemoração do Dia das Crianças. Nós temos convidado para pregar hoje à noite o pastor Antônio Gonçalves, pastor da Igreja Batista de Leiria, em Portugal, mas é possível que ele não possa estar presente, ele está um pouco adoentado desde ontem, que se isso acontecer, o pastor da igreja será o pregador. Então, os irmãos não se surpreendam se hoje à noite nós tivermos uma mudança nesse planejamento. Consta no boletim o nome do pastor Antônio, caso ele não possa vir, o pastor da igreja pregará no culto de hoje à noite. Quero também lembrar aos irmãos que nós estamos em processo de formação das novas equipes de grupos familiares. Então, novos grupos serão formados e há um grupo muito bonito de novos líderes que estão terminando sua fase de formação e capacitação para liderar esses grupos. Eu queria pedir aos irmãos que estão participando desse processo de formação para liderar novos grupos, que ficassem de pé. Queria que esses irmãos se colocassem de pé nesse momento, onde estiverem. Nós queremos identificá-los, temos alguns ali, aqui um grupo muito bonito. Permaneçam de pé só um pouquinho. Nós queremos dizer aos irmãos que estamos felizes por sua disposição em atuar nesse importante ministério da vida da igreja. E quero dizer aos demais irmãos que não fazem parte de grupos familiares ainda, que estão aí postos os seus novos líderes para que os irmãos se integrem a algum grupo familiar. Muito obrigado, podem se assentar. Os grupos têm crescido, o trabalho tem sido desenvolvido muito bem, e eu tenho dito o seguinte: se o irmão quer saber se vale a pena participar de um grupo familiar, basta procurar qualquer pessoa que participe de um grupo e entrevistá-la. Basta fazer isso. Basta perguntar a alguém que esteja participando de um grupo, o irmão certamente será convencido de que vale a pena se integrar a esses grupos. Tem sido uma grande bênção esse trabalho realizado. Bem, irmãos, feitas essas comunicações, esses avisos, eu quero apenas compartilhar com os irmãos. Os irmãos viram, inclusive, tem uma nota no boletim. Essa semana faleceu o pastor Isaltino Gomes, um homem sempre muito querido dos batistas brasileiros, principalmente por seu trabalho escrito, por seus textos produzidos, normalmente publicados no Jornal Batista, que é o órgão oficial da Convenção Batista Brasileira. Como uma forma de homenagem, no boletim de hoje nós temos publicado um texto
do pastor Exaltino, uma forma de referência, e devemos, como família batista brasileira, orar pela família do pastor Exaltino neste momento de perda. É um servo de Deus que certamente, na nossa perspectiva, fará muita falta por aquilo que tem produzido em termos de livros e materiais publicados a respeito, principalmente de questões doutrinárias, e prestou um grande serviço à denominação batista no Brasil. Então fica esse registro, e os irmãos nos acompanham também orando em favor desta família. Mencionei a organização da Igreja Batista Jaqueira. Esqueci de mencionar que recebemos, como Igreja Batista da Capunga, uma linda placa de gratidão da nossa congregação. Os irmãos depois podem vê-la, estará exposta na antessala do gabinete, mas uma placa presenteada pela agora nova Igreja Batista da Jaqueira, como uma expressão de sua gratidão pelo apoio de nossa igreja. Meus irmãos, certamente temos algumas pessoas entre nós que nos visitam. Eu tenho aqui o nome de duas pessoas que eu gostaria de citar, pedindo-lhes que ficassem de pé quando mencionados. Uma dessas pessoas é a irmã Ana Lima. Ela estava na classe de inglês, não sei onde ela está, queria que ela ficasse de pé, está ali, seja bem-vinda. Está presente também conosco o presbítero Daniel Agostinho, da Igreja Presbiteriana de Areias. O irmão Daniel está aqui à minha esquerda, já temos nos comunicado algumas vezes por correspondência ou telefone. É uma alegria recebê-lo neste culto. Seja muito bem-vindo, meu irmão, que Deus o abençoe. Certamente há outras pessoas entre nós cujos nomes eu não tenho aqui. Eu lhes pediria, por gentileza, que também se colocassem de pé todas as demais pessoas que nos visitam. Temos algumas pessoas, permaneçam de pé por alguns instantes. Você vai receber o cumprimento de alguém da igreja que esteja próximo a você. Será uma forma de apertar sua mão através dessas pessoas. Você receberá também um cartão de boas-vindas de nossa igreja. Esse cartão é uma expressão de nossa gratidão por sua presença. E junto ao cartão uma parte destacável, onde você pode colocar os seus dados pessoais e entregar aos pastores após o culto. Se fizer, eu serei muito grato. Podem se assentar, que Deus os abençoe através deste culto. Nesse instante, ao som do prelúdio, nós vamos nos preparar em oração para cultuar ao Senhor. Neste momento, nós convidamos a igreja para que se ponha de pé, a fim de que juntos possamos ler o introito bíblico conforme transcrito nos nossos boletins,
baseado em Isaías 63:16. Assim diz a palavra: mas tu és nosso Pai, tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome. Amém. Cantemos Salvador Bendito 340 do Inário para o culto cristão. Oremos. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, nesta hora, Senhor, os teus filhos se reúnem enquanto igreja para celebrar e engrandecer o teu santo e bendito nome, porque tu, Senhor, pelo teu poder, criastes os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Pelo teu grande poder, Senhor, todas as coisas vieram a existir através da tua palavra e da voz de comando que tu deste a todas as coisas, e elas passaram a existir. Nós te bendizemos por isso, Senhor, e te agradecemos pela nossa existência. E queremos te pedir, ó Pai, que a nossa existência seja um culto de louvor e de adoração a Ti, que as nossas atitudes, os nossos comportamentos, a nossa maneira de falar e de se conduzir, possa sempre Te agradar. Mas se, Senhor, em alguma coisa nós falharmos, nós queremos Te dizer o que diz na Tua palavra, que contigo está o perdão para que Te temam, e nós tememos, Senhor, e recorremos a Ti, e nesta hora nós queremos Te dizer, Senhor, que somos imensamente agradecidos pela salvação na pessoa bendita de Teu Filho Jesus.
que tu providenciaste, Senhor, desde a fundação do mundo, para que nós, através de Cristo Jesus, pudéssemos ter acesso ao teu trono. E agora nós te agradecemos por isto, Senhor, e te pedimos, recebe este culto que os teus filhos nesta hora te prestam. Recebe-o, Senhor, porque é fruto de lábios que professam o teu nome. Nós te agradecemos por isto, no maravilhoso nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Amém. Você está ouvindo e participando do culto da Igreja Batista da Capunga. Ouviremos agora o coro Capunga entoando Morreu por Mim. E na sequência o momento de oração. Quando admirado contemplo a imensidão do universo, como entender que o grande Deus pensasse em mim, maior que minha admiração é o grande dom da redenção, por Jesus, Filho de Deus, morreu por mim. O amor de Deus se estende além da minha pequenez. Ele segura todos nós com suas mãos, muito maior que o seu poder de criação, é o seu amor que redime o mais indigno pecador. Ó tu que indagas acerca deste alto preço que foi pago, ó considera que Jesus sofreu por ti,
jamais chegará a Deus antes de ser justificado. O castigo só Jesus pode apagar. Nesse dia que nós relembramos a morte de Cristo na cruz, nós somos gratos a Deus pelo amor dele mostrado na crucificação de Cristo. Nós também devemos mostrar o amor orando, mostrar amor aos nossos irmãos, orando por eles, agradecendo a Deus as suas vidas. E para receber os aniversariantes da semana, eu convido a irmã Marta e o irmão Wagner Andrade para que recebam, esteja aqui à frente, recebendo os aniversariantes. Os aniversariantes já leram seus nomes e já podem vir aqui à frente receber um abraço da nossa igreja. E por que o irmão Wagner? Porque nós temos pastor Ney Ladeia fazendo 7 anos de ministério. Devemos agradecer a Deus orando por sua vida. Devemos também, mas orar pela irmã Alice Ladeia. Ela hoje completa mais uns 7 anos de vida. Então estarão aqui à frente recebendo da nossa igreja um abraço e a certeza de que estaremos orando por eles. Os demais aniversariantes também poderão vir aqui à frente. Agradecem a Deus, pastor Apolônio e irmã Cássia Cavalcante, agradece a Deus a conclusão do curso de terapeuta de casais e família. Então podem vir aqui à frente também. Por falar em terapeuta de casais e família, na sexta-feira também tivemos mais uma palestra para casais aqui em nossa igreja. Alguns enfermos que precisam que continuemos orando por eles, no caso da irmã Amara Inácio, devemos orar também pelo seu esposo, o irmão Elias Vieira, pela família de um modo geral, pela irmã Cleonice Melo, pela recuperação da cirurgia que fez, e essa semana é aniversário dela. Devemos orar por ela, visitá-la, ligar. Devemos orar pela recuperação da irmã Emília Bezerra. A irmã Emília é a esposa do irmão Veloso. Essa semana ela foi submetida a uma cirurgia cardíaca. Devemos orar pela sua recuperação e também pela família. Devemos orar pela família da irmã Joselice Villanova. A sua mãe e o seu irmão estão hospitalizados, estão na UTI, em hospitais diferentes. Devemos orar por essa família. Devemos orar por Valdemar Batista. Ele será submetido a uma cirurgia para transplante de rins. Devemos orar em seu favor. De Maurício Azevedo também, ele é tio de Isabel.
devemos orar pela sua saúde. Jaqueline Gomes também, ela foi submetida a uma cirurgia na sexta-feira, devemos orar por ela, pela sua recuperação. Pela saúde de Bia, a avó de Keila, será submetida a uma cirurgia também. A irmã Josélia, ela trabalha com as mensageiras do rei, ela sofreu algumas quedas num período muito curto e está internada no hospital Senhora do Ó. Devemos orar pela sua recuperação. E também, além da família do pastor Isaltino Gomes, devemos orar também pela família de Dani Ribeiro. A sua avó faleceu na sexta, foi enterrada ontem. E durante essa semana faleceu também a tia de Maria Salles. Devemos orar pelas famílias enlutadas. E lembrando do projeto 1123, que às 11 da manhã e às 23, às 11 da noite, alguém está orando pela sua família. E você deve também orar pela família do seu irmão, pelas famílias da nossa igreja. Eu vou fazer esta oração, em seguida os aniversariantes e aqueles que estão aqui à frente voltarão para os seus lugares, mas permanecerão aqui o pastor Ney e a irmã Alice. Wagner dará uma palavra. Oremos. Senhor, nós somos gratos a Ti pelo Teu cuidado, pela Tua direção, pelas Tuas bênçãos. Nós Te pedimos, Senhor, que Tu continues a abençoar-nos, continue a nos dirigir, a nos mostrar a melhor maneira de Te servir, a nos mostrar a Tua vontade para as nossas vidas. Nós somos gratos, ó Pai, pelos aniversariantes, pedindo, ó Pai, que Tu os concedas graça e direção em suas vidas nesse novo ano que se inicia. Somos gratos pela vida e pelo ministério do nosso pastor. Te pedimos que Tu estejas dirigindo suas vidas, a vida de Alice e suas filhas, para que possamos ter por longos mais 7 anos a Tua presença, juntamente com a família do pastor Ney, nos dirigindo. Nós Te pedimos, ó Pai, pelas famílias enlutadas, pedindo Tu os consoles, confortes, e também, ó Pai, pelas pessoas que estão enfermas, Tu estejas visitando, dando orientações aos médicos para o melhor procedimento, para a restauração de sua saúde. Continua a falar aos nossos corações e a nos dirigir. Essa oração fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmão Wagner. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Texto que encontra-se no livro do profeta Jeremias, em seu capítulo 3, verso 15. Meus irmãos, talvez eu acho que já é a 7ª vez que chego aqui para falar dessa data tão especial. Mas é um motivo de honra, um motivo de orgulho para mim. O problema é arrumar inspiração. Mas esse ano está fácil. Esse ano está fácil. Amanhã, dia 7 de outubro, nós já estamos comemorando antecipadamente os 7 anos de ministério pastoral do pastor Ney Ladeia à frente da Igreja Batista da Capunga. Os irmãos que gostam de números, vejam bem, 7 de outubro, 7 anos. E se os irmãos pensarem no mês de outubro como número 10 e pensarem no ano de 2013, separar e deixar só o 13, podem somar 10, mais 1, mais 3, que vai dar quanto? 14, dividido por 2, são 2 setes. Então teremos aí 7, mais 7, mais 7, 3 vezes 7, são 21. Os irmãos que gostam de profetizar poderão imaginar a seguinte sequência: 21 vezes 7 será o tempo que o pastor Ney continuará conosco à frente da nossa igreja.
O número 7 é citado inúmeras vezes na Bíblia como sendo o número da perfeição. Não sei se somos perfeitos. Acredito que precisamos ainda avançar muito para atingirmos a perfeição. Mas uma coisa é certa: há em todos nós um sentimento de muita alegria, há em todos nós um sentimento de gratidão a Deus pelo fato de termos o pastor Ney, a irmã Alice e suas filhas aqui à frente do ministério da nossa igreja. E nós somos realmente agraciados porque podemos chegar aqui nesta casa a cada domingo, a cada quarta-feira, a cada programação desta igreja e sermos abençoados por Deus através do ministério, através da vida do pastor e da sua família. Infelizmente não temos assim, não há como muitas vezes demonstrar essa gratidão, não há como demonstrar esse carinho, mas nós queremos dizer-lhes, pastor Ney, irmã Alice, Lalai, Tamires, do nosso amor, da nossa gratidão a Deus por suas vidas e o desejo de podermos continuar contando com vocês à frente da nossa igreja ainda por muitos e muitos anos, quem sabe 21 vezes 7. E nós gostaríamos nesse instante de materializar o sentimento dos nossos corações, convidando a irmã Leila e a irmã Ana Paula, que vai passar às mãos do casal uma cesta, e nessa cesta contém diversas manifestações dos diversos departamentos da nossa igreja, cada um demonstrando de alguma forma o seu carinho, o seu apreço por esta data tão significativa na vida da nossa igreja. Eles vão ter muito trabalho quando abrirem essa cesta. E o sentimento, pastor, que toma conta dos nossos corações está na palavra de Deus, no Salmo 68, versículo 3, que diz: mas alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Deus e folguem de alegria. Nossos corações realmente estão, além de agradecidos, estão alegres por tê-lo como pastor da nossa igreja, por tê-lo como nosso guia espiritual, preparado por Deus e abençoado por Deus para esta igreja. Deus os abençoe grandemente. Bom, agora é o momento que todos os irmãos esperam, né? O momento de entrega dos dízimos e ofertas, o momento de nos colocarmos diante de Deus como sacrifício vivo e adorar a Deus através das nossas vidas, através daquilo que temos recebido do Senhor, através dos dízimos e ofertas. Quero convidar os irmãos diáconos e diaconisas escalados para este momento do culto, um momento muito especial, um momento onde nós contamos com a participação de todos os irmãos desta igreja, entendendo que o sustento desta casa, o sustento dos projetos desta igreja, que na realidade são os projetos de Deus, é de nossa responsabilidade. Àqueles que nos visitam nesta manhã, gostaríamos de dizer-lhes que não se sintam constrangidos com este momento do culto. É um momento que faz parte da nossa vida, não apenas faz parte do culto, mas faz parte da nossa vida. E nós participamos dele com muita alegria em nossos corações, nós participamos dele de forma liberal, por isso não se sintam constrangidos com este momento. E se também quiserem participar conosco desta entrega, não haverá nenhum impedimento, nenhum problema para a sua participação. A palavra de Deus nos inspira através do texto que encontra-se no livro dos Provérbios, em seu capítulo 3, versículo 9, que diz: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares.
quero pedir nesse instante que o irmão diácono Bianor Ribeiro ore ao Senhor, consagrando os dízimos e ofertas que aqui foram trazidos pelo povo de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, nós lemos: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Oremos. Deus nosso Pai, Senhor, grandioso és e não há nada semelhante a Ti, Senhor. Seja para sempre engrandecido o Teu santo e eterno nome. Agradecemos a oportunidade de apresentar a Ti os dízimos e as ofertas alçadas pelo Teu povo. Que esse recurso, Senhor, seja utilizado para a manutenção da Tua casa de oração e para a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Eu peço que os irmãos se coloquem em pé para a leitura bíblica responsiva em 1 João, capítulo 4, versículos 9 e 10, 14 e 15. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nós temos visto e testificamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Amém. Podeis se assentar. Nós vamos louvar a Deus agora com o hino 312 do Inário para o Culto Cristão, Seu Maravilhoso Olhar.
Você está ouvindo e participando do culto da Igreja Batista da Capunga. Ouviremos agora o coro Capunga, entoando Sabes Tu de Ralph Manuel. E na sequência a celebração da Ceia do Senhor e reflexão com o pastor Ney Ladeia. No Evangelho segundo Marcos, no capítulo 15, a partir do versículo 6, nós lemos a seguinte narrativa.
Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume, e Pilatos lhes respondeu, dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhes soltasse, de preferência, Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamaram: crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, e após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Esta história é lembrada numa interessante canção do compositor sacro Guilherme Kerr, parte de um musical sobre a vida de Jesus. E na canção que narra especificamente este episódio do julgamento de Jesus, ele incluiu na canção a questão: será que a voz do povo é a voz de Deus? Embora esta expressão seja frequentemente empregada, ela merece ser questionada. E essa é uma das coisas interessantes que saltam aos nossos olhos quando colocamos nossa atenção sobre esse texto, sobre esse episódio da vida de Jesus. A primeira é justamente esta: nem sempre a maioria está certa, nem sempre a maioria tem razão, e a história tem nos provado isso de maneira inconteste. Mas há uma outra coisa que chama a atenção aqui nessa narrativa, que é a força e o peso da pressão popular. A dificuldade para se resistir a uma pressão. É provável que muitos daqueles que gritaram juntamente com a multidão crucifica-o, simplesmente fossem na onda. Muito provavelmente não o fariam se consultadas isoladamente fossem inquiridas sobre aquela situação. Mas é muito mais fácil ir com a multidão. O texto diz literalmente que o próprio Pilatos, embora de certa forma acima de todos e numa posição política que lhe dava o direito de ir de encontro à opinião popular, até porque um poder instituído por fora e não de maneira democrática por aquele povo, até ele sentiu o peso da pressão. E o versículo 15 diz que ele, querendo contentar a multidão, soltou a Barrabás, mandou açoitar a Jesus e entregou-o para ser crucificado. Como é mais fácil seguir a multidão e ceder à pressão? Querem um exemplo prático e objetivo? Muitos dos atos de vandalismo que já estão esgotando a paciência de qualquer um, que tem acontecido no país de norte a sul nos últimos meses. Indo com a multidão, muitas vezes a sanidade abandona as pessoas e simplesmente se deixa levar pela pressão popular. Querem um exemplo mais subjetivo? A distorção dos valores a qual assistimos em nossos dias, principalmente em nossa pátria, é muito fácil de se perceber. É difícil tomar posição quando a pressão é contrária. Confesso que cheguei a me surpreender quando o líder da Igreja Católica capitulou. O Papa Francisco, representante de uma das instituições mais poderosas do mundo, não aguentou a pressão. Entrevistado para a televisão,
sobre a questão do homossexualismo, ele se saiu com essa: quem sou eu para julgar? Ninguém quer que ele julgue ninguém. Esperava-se, no mínimo, que ele tivesse a coragem de dizer o que a Bíblia diz sobre determinado assunto. Aliás, citar a Bíblia não é o ponto forte de alguns líderes religiosos que encontramos por aí. Mas um exemplo claro, chegou inclusive a declarar numa revista, numa publicação da própria igreja, algum tempo depois, que havia decidido não falar sobre esses assuntos. Um exemplo razoável do que a pressão é capaz de fazer. Às vezes a pressão vem por parte das pessoas, às vezes por conta da tendência. Só para lembrar que é difícil ser diferente e tomar posição. Sexta-feira passada, numa interessantíssima palestra, num encontro muito interessante, nós, casais, ouvimos o pastor Apolônio, a professora Cássia, o diácono André Felipe, falando sobre algumas questões ligadas ao casamento. Ali, o doutor André Felipe, promotor de justiça, nos lembrou o texto do Código Civil que fala sobre o casamento, que é previsto no dispositivo legal como união entre homem e mulher. Não era esse o tema da palestra, e os comentários a partir de agora são meus e não dele. Mas é interessante perceber que o texto do Código Civil é muito claro. O artigo 1514, por exemplo, diz: o casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher, inclusive com o artigo definido, o homem e a mulher, manifestam perante o juiz a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal e o juiz os declara casados. Um outro artigo, 1556, diz: pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família. No Brasil, porém, o Supremo Tribunal Federal, ou em outro momento, nem precisou ser o Supremo, o Conselho Nacional de Justiça aprovou a resolução que obriga os cartórios de todo o país a registrar o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Eu tinha aprendido que quem fazia lei era o legislativo. Tinha inclusive entendido que o papel do judiciário era fazer cumprir as leis, não desconsiderá-las, rasgá-las ou criar suas próprias leis. Confesso que, em minha posição de leigo, fiquei pelo menos surpreendido. Desejei voltar às aulas do primário para voltar a estudar como é que funciona a estrutura política do Brasil, já que conceitos elementares já não estão mais presentes. Mas o recado está dado. O que está constante no Programa Nacional de Direitos Humanos, entre aspas, vai ser imposto à população brasileira, seja pelo legislativo, pelo estabelecimento de leis que apontem nessa direção, e seria pelo menos o processo mais razoável, mas se não for assim, vai ser por decreto do Executivo, que aliás também não leva muito em consideração leis. Só para ilustrar, o decreto que decidiu pela entrada de médicos estrangeiros no país, e aqui eu não discuto o mérito da questão, simplesmente não levou em consideração um bocado de leis trabalhistas, a leis várias, nada disso foi considerado, simplesmente se decreta. Se não funcionar pela via do legislativo, nem pelo executivo, o judiciário resolve, abandona a lei e decide o que lhe acha mais conveniente. Está claro que nós vivemos uma situação em que algumas coisas nos serão impostas. Só para lembrar, o Programa Nacional de Direitos Humanos não prevê apenas o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Está lá a regulamentação legal para os profissionais do sexo. Está lá a transformação do aborto como tema de saúde pública. Diga-se de passagem, saúde da mulher, do bebê não. O bebê pode ser assassinado sem problema, certo? Vamos proteger a mulher. Como é que se fala em direitos humanos e se defende o crime contra um feto, contra um bebê por nascer, em nome de direitos humanos? Temas como esse continuarão a ser despejados e impostos à população. Não vou caminhar por aí porque isso é apenas uma digressão. Vou voltar ao meu projeto de sermão.
Isso é apenas para lembrar que é difícil posicionar-se contra a tendência prevalecente. É difícil posicionar-se contra as pressões estabelecidas. É difícil ter coragem e ousadia para ir de encontro às pressões que nos são colocadas. O exemplo da escolha de Barrabás e não de Jesus é apenas mais um exemplo de como isto tende a acontecer. A Bíblia mostra, por exemplo, no período dos juízes, como o povo de Israel cedeu, ora pela assimilação dos costumes, depois pela revisão dos valores, então pelo abandono de convicções religiosas, e simplesmente o povo desmoronou espiritual e moralmente, pela influência dos povos que o cercavam. Vivemos como indivíduos, como igreja e especialmente como família, extremamente pressionados por tendências e como um rolo compressor, tentam nos levar a assimilar e aceitar como certo e como verdade o que a sociedade entende conveniente. Não podemos nos esquecer da recomendação e do alerta bíblico: ai dos que ao mal chamam o bem, e ao bem chamam o mal, fazem do doce amargo e do amargo doce. Mas é difícil resistir quando as pressões são violentas. Mas minha proposta nesta manhã é lembrar-lhes que nós somos livres, ainda o somos. E liberdade de fé, de crença e de consciência é algo que prevalece, mesmo quando leis ou atitudes são contrárias. Que nos digam os mártires do passado, muitas vezes privados inclusive da própria vida, muitas vezes perseguidos. Que o digam os mártires de hoje, que em diferentes lugares do mundo ainda morrem, são muitas vezes torturados e assassinados, porque corajosamente assumem sua posição ao lado de Cristo. É possível assumir e preservar nossa fé, nossas convicções e os nossos princípios, apesar das pressões existentes, porque ainda que nos consigam roubar muito, ainda que nos consigam roubar a liberdade, quem sabe, ainda que nos consigam roubar a vida física, Jesus nos lembra que não devemos temer os que podem matar o corpo, mas aquele que pode fazer perecer no inferno o corpo e a alma. É preciso entender que, na verdade, quando nos referimos a valores espirituais, esses precisam ser inegociáveis. E quando nos referimos a valores encontrados nas Escrituras, precisamos lhes ter a fidelidade a qual somos desafiados. Quando falamos de liberdade para escolher, quero voltar para Jesus, para lhes lembrar que Jesus não foi obrigado a carregar a cruz, que Jesus não foi pressionado a ir ao madeiro, ele o fez por decisão sua. Aliás, ele mesmo diz no capítulo 10 de João, nos versículos 17 e 18, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la, ninguém me tira de mim, eu de mim mesmo a dou, tenho poder para a dar e tenho poder para tornar a tomá-la. Jesus um dia decidiu morrer por nós. Ou valendo-nos da linda canção entoada pelo coro no início deste culto, eu posso dizer, sem medo de errar, que ele morreu por mim. E se ninguém mais houvesse, eu sei que seria assim. O escritor Max Lucado, no livro intitulado Ele Escolheu os Cravos, ele faz um interessante poema em que diz: muito tem sido dito sobre o dom da cruz em si, mas e quanto aos outros dons? E quanto aos cravos, à coroa de espinhos? E quanto às vestes tomadas pelos soldados e aquelas que foram usadas no sepultamento? Você já separou algum tempo para abrir estes presentes? Ele não foi obrigado a dá-los, você sabe. A única atitude de fato requerida para a nossa salvação foi o sangue derramado. No entanto, ele fez muito mais.
Imagine a cena da cruz. E o que encontrará? Uma esponja embebida em vinagre, um sinal, 2 cruzes ao lado de Cristo. Vamos examiná-los, não vamos? Que tal desembrulharmos estes presentes da graça como se, ou quem sabe de fato, fosse a primeira vez? E ao tocá-los, ao sentir a madeira da cruz e passar os dedos pela trança da coroa de espinhos, pare e ouça. Possivelmente, ele irá sussurrar: eu fiz isto por você. Um dia, Jesus, o Filho de Deus, decidiu morrer por nós. Basta olhá-lo no Getsêmani para imaginar o tamanho da pressão que se recaía sobre ele. E ele decidiu ir à cruz. E a nossa resposta? De que maneira nos posicionamos em direção a esse Cristo que tudo fez por nós? Como é bom saber que em meio a todas as pressões que podem nos cercar, nós podemos fazer a nossa decisão por Cristo Jesus. Nós podemos dizer, como Josué, no capítulo 24, versículo 15 de seu livro, em seu discurso diante do povo: escolhei hoje a quem haveis de servir. Escolhei hoje a quem haveis de servir, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quero convidá-los nesta manhã a posicionar-se ao lado de Cristo Jesus e a dizer: eu escolhi caminhar com Cristo, não importa em que direção o mundo caminhe, eu decidi experimentar o que Cristo tem para a minha vida. Não importa o que outras pessoas ao meu redor tenham optado por fazer, eu escolhi o caminho da salvação e da vida eterna em Cristo Jesus. E nada, nem ninguém me desviará deste caminho. Eu quero convidá-lo a relembrar comigo aquele momento em que Jesus deixou com seus discípulos a celebração da ceia, como um memorial que fosse lembrado pela sua igreja permanentemente, a registrar em todos os momentos, que por maiores que sejam as pressões e por pesadas que sejam as dificuldades vividas, eu preciso me lembrar de que um dia Jesus decidiu morrer por mim. Um dia, Jesus decidiu morrer por mim. Nada o fez recuar. Que esta seja minha fonte de alento. Que isso me faça sentir-me amado e cuidado por Ele. Que isto me impulsione a caminhar com Ele, certo de que ainda que o rejeitem, a todos quantos o receberam foi dado o direito de serem feitos filhos de Deus, e esta é a minha escolha. Que o Senhor nos ajude a, com sabedoria e coragem, permanentemente caminhar com Cristo. Amém. Eu queria convidar os diáconos a se posicionarem. Nós vamos nesse instante passar a este ato de celebração da ceia do Senhor, relembrando aquele momento quando Jesus reuniu os seus e, ao preparar-se para a prisão, o julgamento e a crucificação, Jesus distribui entre eles o pão e o vinho, a simbolizar aquilo que Ele faria ao entregar por nós o seu corpo na cruz. Neste instante, eu os convido a participarmos desse primeiro elemento, o pão, a relembrar o que Cristo fez por nós. Todos os que temos confessado a Cristo Jesus como nosso Salvador,
Todos que temos professado publicamente esta fé, somos membros de uma igreja que professa esta salvação em Cristo Jesus. Podemos participar deste ato memorial. Vamos, nesse momento, curvar as nossas cabeças, e antes que os elementos sejam distribuídos, eu queria pedir ao diácono Robertson Andrade que nos dirigisse a Deus numa oração. Logo após esta oração, o pão será distribuído. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, o privilégio de estar na tua casa de oração, Senhor, louvando e bendizendo o teu nome, Senhor. E neste momento, Senhor, estamos comemorando, Senhor, o corpo que tu entregaste, Senhor, mais um corpo de salvação para nossas vidas, Senhor, que seja como exemplo para toda a terra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Morri na cruz,
De acordo com o apóstolo Paulo, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Vou pedir ao diácono Wagner Andrade que nos dirija a Deus numa oração nesse instante, agradecendo o gesto de Cristo na cruz, especialmente o seu sangue derramado por nós para nossa remissão, sangue que é lembrado no cálice, o segundo elemento desta celebração. Senhor, ao recebermos o cálice, que representa o teu sangue, ó Deus, derramado na cruz do Calvário, para lavar-nos dos nossos pecados, nós queremos dizer-lhe, ó Deus, que optamos por estar ao teu lado. Optamos, Senhor, por te servir, por andar nos teus caminhos, de seguir os teus preceitos, mesmo que isso exija, Senhor, sacrifícios, mesmo que isso exija ir de encontro a conceitos, a modismos e outras coisas mais. Recebe, Senhor, a gratidão dos nossos corações nesse instante e perdoa-nos pelas nossas faltas, é o que nós te oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Neste momento, o cálice estará sendo distribuído enquanto ouvimos com a orquestra experimental Agnus Dei esse belíssimo hino, Quanto nos ama Jesus.
Paulo prossegue dizendo que, da mesma forma, Jesus, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Recebe, Senhor, nossa gratidão, porque Jesus Cristo decidiu morrer por nós. Muito obrigado, Senhor, pela salvação que há em Cristo Jesus. Ajuda-nos a viver e a propagar este Evangelho, em seu nome. Amém. Meus irmãos, como é bom quando podemos celebrar como igreja um momento como este. Os diáconos podem retornar aos seus lugares, estamos chegando ao final deste culto, e eu gostaria neste instante de, apenas antes de terminar, deixar registrada a minha gratidão às pessoas que têm demonstrado seu carinho neste final de semana tão significativo para a minha vida. Hoje, aniversário de minha esposa. Amanhã, aniversário de pastorado aqui na Capunga. 2 dos meus grandes amores, né? O primeiro deles, um amor para a vida toda. O segundo, só Deus sabe. Mas a verdade é que nós temos, esses dias, vivido e recebido várias manifestações de carinho dos irmãos. Eu quero expressar minha gratidão. Tenho dito muitas vezes como é bom estar nesta igreja, uma igreja amorosa. Falo em meu nome, em nome de minha esposa, agradecidos pelas muitas demonstrações de carinho. Louvo a Deus por esse privilégio e por esta oportunidade. Por esta razão, hoje é um dia muito especial na minha vida, e amanhã também o será. Eu quero deixar então registrada esta gratidão, especialmente pela homenagem feita na manhã de hoje. Sinto-me, e tenho dito isto, um privilegiado. Na pastoral do boletim de hoje, ousei abrir um pouco mais do meu coração e, de forma pouco formal e mais pessoal, falar um pouco a respeito desses sentimentos. Espero que os irmãos entendam desta forma, como uma abertura do meu coração para compartilhar alguns dos meus sentimentos. Mas eu quero dizer do quanto sou grato a Deus pelo privilégio de estar ao lado de Alice e de minhas filhas, vivendo com os irmãos esse tempo aqui nesta igreja. Ao chegar ao final deste culto, eu queria registrar, faltou fazê-lo no início, algumas presenças que me alegram muito em ver. A irmã Marcleide está conosco mais uma vez hoje pela manhã, meu amigo, irmão Arthur Hurst, que há algum tempo não tinha estado aqui conosco, é bom tê-lo entre nós. Recebi também os nomes de Elimar Soares, de Leia Francisca, de Aline Tavares, de Luiz Bernardino e de Helena do Vale, amigos e irmãos que estão conosco. Nossa gratidão pela presença de cada um de vocês. Queria convidá-los a se colocarem de pé neste momento. Nós vamos encerrar este culto com a bênção. Esperamos revê-los a todos em nosso culto à noite. A partir das 19 horas estaremos juntos aqui para cultuar ao Senhor. Aos que estão longe, fica a proposta para que nos acompanhem através do rádio, através da internet, se não puderem reunir-se conosco aqui. Nós teremos agora, neste momento final, de pé, entoaremos este hino, após o que, com a bênção, encerraremos este culto. Eu gostaria de solicitar a irmã Alice, a Ana Larissa e Tamires, que ao término deste culto acompanhassem o pastor Ney até a porta. Irmã Alice, bota a mão no ouvidinho aí, bem rapidinho. Os irmãos estão convidados mais tarde para realizarmos uma surpresinha para a irmã Alice. Ela não está ouvindo. Então, à noite, logo após o término do culto noturno, faremos essa surpresinha. Os irmãos poderão vir trazer o seu abraço e o seu presentinho para a irmã Alice também.
Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor perdão nos dá. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo como o Pai está. Vivo está, na manhã e creio, se vivo está, não temerei, pois eu bem sei que Ele é o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Antes da bênção, só faltou um aviso, me perdoem, mas as Mulheres Cristãs em Ação, na próxima quarta-feira, irão ao Lar Batista Elizabeth Min para comemorar ali o Dia da Criança. Então, feito o apelo aí para as irmãs filiadas à MCA e outras que queiram acompanhar, haverá um ônibus saindo aqui às 14 horas para o Lar Bem, como é chamado, Lar Batista Elizabeth Min, certamente uma programação muito bonita. E quero dizer da alegria de ter a irmã Amara também conosco, depois de um longo período de ausência, é bom recebê-la. Vamos então curvar as nossas cabeças para a bênção apostólica. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.